Griot. Olá, amantes do basquetebol, está no ar o podcast da B-Ballers, apresentado por mim, Massali, o seu host, o seu apresentador, o seu mediador, este roda viva esportivo de baixo custo. Quem é daqui de outros tempos se lembra dessa frase, e eu trago para esse projeto o grande, o magnânimo, o imenso, o criador de conteúdo e jornalista esportivo, Davi Alves, da Cover Basketball BR. Fala, meus lindos, fala Massali, todo mundo que tá escutando, cara, é uma honra estar aqui com você, até porque a gente já vem aí de longa data já produzindo conteúdo junto, você na sua página, eu na minha, a gente compartilhando conteúdo, fazendo collab, eu participando dos seus antigos podcasts, e agora a gente tá nesse projeto junto, e cara, tô ansioso porque nós somos duas pessoas bem, como posso explicar isso? Nós somos bem malucos. Temos opiniões um pouco que pode prejudicar um pouco a nossa imagem, mas a gente vai continuar mesmo assim. Pessoas enfáticas, né, nas opiniões que praticam pelas interwebs. Mas digo a você, menino ou menina que tá me escutando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde, por que não? Este é o podcast da B-Ballers. E este novo projeto está sendo lançado junto com a produtora Griot Podcasts. A Griot é uma galera lá de Recife que tem produzido muito trabalho em formato de áudio no mundo do podcast desde 2019. Estão chegando para somar com a gente aí na produção e edição desse projeto. E se você quer e pode ajudar a manter esse trampo com apenas R$10 por mês, você pode apoiar o financiamento coletivo da Griot. Você ajuda na manutenção do podcast aqui da B-Ballers e de quebra ainda recebe um conteúdo extra sobre o mundo dos podcasts. É só acessar apoia.c/griotpodcasts e escolher a sua faixa de apoio a partir de R$10. O link tá aqui na descrição, chega junto, isso é muito importante pra gente. Vamos aos trabalhos. Davizão, é o seguinte, clima tenso entre os brothers, hein? Eu quero começar este programa de forma exemplar, como deveria ser um programa apresentado por mim e por Vossa Senhoria, que é dizendo a seguinte frase: eu não me adapto, eu não me encaixo a um sistema, eu sou o sistema. Harden, James nos Clippers. Cara, meu Deus, velho. Isso aí atiçou muita gente, né, mano, nessas últimas semanas, porque tipo assim, se a gente fosse ser sincero, e que nem os resultados mostraram, não foi um bom começo pro James Harden nos Clippers, né? Eles demoraram bastante a vencer. E aí ele foi questionado ali, né, sobre, pô, cara, como é que você tá se encaixando aí no jogo dos Clippers? Tipo, que é já um encaixe bem complicado, porque tem o Russell Westbrook que pediu pra vir do banco, tem o Paul George e o Kawhi Leonard que agora estão jogando bastante, né, não sei por quê, mas agora estão jogando vários jogos seguidos, né, parece que a gente não sabe por quê. E a chegada do James Harden, que ele teve bastante crítica, não sei se você viu aquele comentarista, jornalista, narrador, não lembro, que ele meteu o pau no James Harden na transmissão, você viu isso? Eu vi. Ele falou que, James Harden, você não é o sistema, você não é o melhor jogador do time, você é o problema. Resumo, né? Esse é o breve resumo, porque o cara assim, humilhou a 15ª geração que está por vir de barbudos nesse mundo. É, exatamente. E, tipo assim, nem o narrador e nem o James Harden estão errados. Até porque os pontos que o narrador trouxe, cara, vamos ser sinceros, realmente o James Harden ele tá tendo muita confusão nessas últimas temporadas, ele não tá satisfeito, ele não tá sendo um bom colega de time e ele tem seus demédios. Mas o James Harden também tem razão quando ele fala que ele não se encaixa em um sistema, ele não se adapta, ele é o sistema. A gente viu isso em Houston. O James Harden, ele joga o seu melhor quando ele é o sistema. Não deu certo em fila, tecnicamente, porque eu acho que tinha muito potencial, porque tinha um outro MVP do lado, né? E a gente sabe que, cara, eu não sei se é por encaixe de jogo ou se por ego, mas o James Harden não tá errado não, mano. Eu tô com você nessa. É muito foda isso porque não necessariamente isso quer dizer que ele estar certo seja uma coisa boa, tá ligado? Porque, tipo assim, Sim, exatamente. existem alguns jogadores de encaixe muito difícil na NBA. Russell Westbrook é um desses caras, tá ligado?
E o James Harden, ele não tem um encaixe difícil, porque ele é um cara muito versátil, mas o que esses dois jogadores têm em comum é que se os times jogarem em função deles, eles são jogadores de nível corrida de MVP, tá ligado? Hoje eles estão mais velhos e tal, mas a história comprova isso que eu tô falando. E o James Harden tá certo, ele é um sistema de uma pessoa só. E como você falou, isso não necessariamente quer dizer que isso vai se traduzir em vitórias, em títulos, tanto que o James Harden não tem títulos na carreira, né? Eu lembro que na época que o Kobe Bryant ainda era vivo, ele criticou a maneira que o James Harden estava jogando lá em Houston, porque era muito volume, era um usage rating, né, que é a porcentagem de jogadas que você participa e quanto você está em quadra. E o dele era, cara, muito alto, era um dos maiores da NBA por vários anos. A gente pode estar vendo isso nos últimos anos um pouco com o Luka Doncic, que toda jogada passa por ele. Agora nem tanto porque tem o Kyrie Irving para dividir esse fardo, mas mesmo assim as tomadas de decisões do Dallas Mavericks, elas passam pelo Luka Doncic. E lembrando um pouco dessa frase do Kobe para o James Harden, me faz lembrar uma época que o James Harden tentou jogar em off-ball, que foi ali um pouquinho na época do Brooklyn Nets, que foi quando tinha o Kyrie Irving e o Kevin Durant. O Kevin Durant, que é um cara que não precisa da bola em mãos durante muito tempo para conseguir ser efetivo, já o James Harden sim. Tudo bem que eles não tiveram muitas oportunidades porque as lesões atrapalharam muito. Mas o James Harden tá certo, cara. Ele já liderou a liga em assistência, já liderou a liga em pontos. Ele é um cara muito versátil, igual você falou, mas ele não funciona fora da bola, cara. Ele pode fazer um papel até mediano, mas o melhor Harden, se um técnico quiser tirar o melhor James Harden, ele vai ter que sacrificar muita coisa, porque as tomadas de decisões vão ter que passar por ele e ele vai ter que ter a bola em suas mãos durante muito tempo. E eu não sei se isso é algo que o Ty Lue vai querer fazer, cara, porque já tem um Russell Westbrook vindo do banco, o Kyle Leonard, o Paul George, é muita estrela dentro de um time. A gente tem um jogador duas vezes Finals MVP no Kyle Leonard, a gente tem mais dois MVPs, o Russell Westbrook e o James Harden, o Paul George que já foi vice de MVP, então é complicado, cara, são muitos egos, são muitos talentos, mas o encaixe que não ajuda tanto o contexto do Clippers, né? Cara, eu vejo que o técnico, no caso o Ty Lue, ele não tá sabendo, porque o Ty Lue, ele pode ser um bom técnico, e com o tempo a gente foi calado, pelo menos eu fui calado, da opinião de que o Ty Lue era um técnico completamente inútil. Eu não acredito mais nisso hoje, que ele seja um cara inútil. Eu acredito que ele tem sim o seu valor, ele tem o seu conhecimento, mas ele definitivamente não é um técnico de pulso firme, tá ligado? Então, James Harden e Ty Lue na mesma equipe, pra mim já formam uma problemática muito grande. E o Ty Lue não conseguiu abrir mão do Russell Westbrook no elenco titular, né? O Russell Westbrook abriu mão de estar no elenco titular. Ele pediu para vir do banco porque ele entendeu, né, e de forma muito altruísta e não egoísta, né, o que no fundo deve significar a mesma coisa, mas ele entendeu que funcionaria melhor assim. E eu acho isso muito louvável, cara. O Russell Westbrook é um cara que foi extremamente criticado pela passagem dele nos Lakers, né? Porque se passa a bola, te critica. Se arremessa, te critica. Se puxa o contra-ataque, te critica. Aí é complicado. Pô, e pior que ele começou a jogar bem quando ele começou a vir do banco, né? Ele começou a ser mais efetivo, começou a compartilhar mais a bola, mas realmente, cara, ali na passagem dele, eu não sei se foi além da questão psicológica, mas ele também teve muito azar, cara. Era algumas coisas que aconteciam, parecia só com ele. A gente sabe que ele ainda tem impulsão, a gente sabe que ele ainda é um dos armadores mais atléticos da liga, mas ele errava enterrada, cara. Era completamente psicológico aquilo, ele recebeu ameaça. Como é que você quer que um cara jogue bem em uma franquia, sendo que ele sabe que a família dele tá sendo ameaçada pelaquela torcida? Sabe? Não tem condições, mano. Eu acho que a gente às vezes tira o aspecto humano dos jogadores, porque a gente quer que eles sejam máquinas. E o Uhum. LeBron James não conta. O LeBron James não conta porque ele não existe. Porque ele é máquina. Porque ele é a máquina, exatamente. Ele tá fazendo algo, cara, que é inacreditável e a gente vai chegar nisso ainda. Mas o que o Russell Westbrook passou lá nos Lakers, eu acho que o pessoal até subestima um pouco, mano. Tá, mano, pra além de James Harden e Russell Westbrook, eu quero te perguntar uma parada. Os Lakers estão em 11º, fora da zona de play-in nesse momento. Sim. Obviamente, a gente não chegou a 20 jogos na temporada ainda. Mas nos últimos 10 jogos, eles têm
4 vitórias e 6 derrotas, né? A campanha total da temporada é de 7 vitórias e 9 derrotas. Dá pra gente olhar pra esse time dos Clippers agora e falar, pô, o teto é esse, né? O teto vai brigar pelo play-in, vai crescer na temporada e vai, pô, clinchar os playoffs direto. Qual que é a tua opinião sobre isso? Cara, eu acho que esse não é o teto deles, no que eles estão jogando agora. Mas eu também não acho que que eles possam ser, tipo, o top 5 da conferência, sabe? Porque hoje eu vejo o Dallas Mavericks jogando melhor, obviamente o Denver Nuggets, o Timberwolves tá fazendo uma temporada incrível, Phoenix Suns, obviamente, e eu coloco o Kings e o Lakers acima deles. E eu ainda tô esquecendo o OKC, sabe? Uhum. Eu acho que eles podem roubar ali um lugar, tipo, em questão de classificação, do Houston Rockets, que tá fazendo uma temporada melhor do que eu esperava. Acho que é um time bem interessante, um time jovem, que o Fred VanVleet ali, cara, agregou bastante coisa. Mas eu acho que são as dores do... São as contrações, sabe, ainda do Clippers. Porque é muito nome que se conhece jogando junto, mas nunca jogaram todos juntos. E é um sistema que nos últimos anos demorou a engrenar. Só que, mano, eu acho que é isso. No máximo, estourando, e eu tô sendo gentil aqui, uma segunda rodada de playoffs, no máximo. E na verdade eu não acho que eles vão chegar. Eu acho que o teto deles, na verdade, é a primeira rodada. Porque, Você acha então que eles se classificam para os playoffs através do play-in ainda? sim, sim, sim. Mesmo achando que eles têm potencial pra mais. Porém, olhando pra competitividade da conferência, eu não acredito. Acho que essa Entendi, mano. é a definição que eu coloco. Porque se fossem eles por eles, beleza, eu acho que tem potencial pra ser mais do que isso. Só que a conferência tá muito competitiva, cara. Eles, cara, estavam com uma sequência histórica de vencer os Lakers. Os Lakers foram lá e venceram eles. Isso é um sinal, sabe? Isso é um sinal que essa dominância que eles tinham sobre os Lakers, que essa facilidade que eles tinham em alguns jogos, cara, não existe mais. Porque a NBA tá evoluindo e, mano, você tem que acompanhar. E eu não acho que eles estão acompanhando. Mesmo tendo esses talentos, eu acho que o bastão tá sendo passado, sabe? Kawhi Leonard, pra mim, cara, acho ele incrível. Um dos jogadores que eu mais gosto de assistir quando tá saudável. Mas ele entrou 8 anos depois na NBA, depois do LeBron James. E a gente tá vendo ele decair antes do LeBron. Isso não existe, mano. É uma comparação injusta, né? É, Mas eu entendo o que você quer dizer, tá nossa, ligado? cara, então é complicado. O, o Kawhi, cara, eu sou suspeito, né? Porque eu torço pro 76ers, a galera acha que eu não gosto do Kawhi porque ele eliminou os Sixers na melhor oportunidade dos últimos 20 anos da franquia, numa corrida de playoffs. Isso dói? Porra, dói, não vou mentir. Mas, mano, pela primeira vez desde que o Kawhi jogava nos Spurs, ele teve uma sequência de 15 jogos Mano, sem perder nenhuma partida. Mano, assim, me desculpa, né? O Kawhi Leonard saiu dos Spurs em 2018. Na foi. temporada 2018-19 ele saiu dos Spurs. Perdão, ele saiu. E na 18-19 ele foi campeão com os Raptors, né? Ele não teve desde os Spurs uma sequência de 15 jogos atuando, mano. Cara, isso a galera fala que a melhor habilidade é a disponibilidade, mas na hora de criticar Kawhi Leonard não aceita essa máxima, tá ligado? É... Mas eu vou parar de falar do Kawhi aqui porque a galera já me acha tendencioso e vão achar que eu tô batendo na mesma tecla aí, cutucando uma ferida que já tá aberta. Mas beleza, mano. Entre Lakers e Clippers, você acha que os Lakers se classificam numa melhor condição para os playoffs do que os Clippers? Os Lakers têm chance de classificar direto? Eles estão em Cara, sétimos hoje, né? 10 vitórias e 8 derrotas. E nos últimos 10 jogos estão com 7 vitórias e 3 derrotas. cara, se eu for pensar, tipo, classificar direto, são os 4 primeiros, né? 6. Seis primeiros, desculpa. Eu acho que dá. Eu acho que dá, porque eu acredito que eles, pela experiência, podem pegar ali uma vaga do OKC. Timberwolves, Nuggets, Mavericks, Suns, Kings, pra mim, é certeza. Timberwolves, cara, se eles se provarem com essa consistência e grande parte disso é com o Anthony Edwards, acho que vai ser incrível, uma das melhores histórias até agora da temporada. Mas entre os dois, eu acredito que o Lakers tanto se classifica acima, como se
pegar o Clippers em uma eventual série de playoff, eu acho que vence. Eu acho que não tem muito o que questionar quanto a isso, porque eu acho que é um time mais organizado, tem o melhor jogador, que é o LeBron James, e eu ia falar Anthony Davis, só que eu esqueci que o LeBron James ainda joga. E essa é uma coisa que eu não sei se você concorda comigo sobre os Lakers. Enquanto o LeBron James jogar, ele vai ser o melhor jogador. Porque ele já tá tentando passar esse bastão, cara, há 4 anos. E não vai acontecer, mano, enquanto ele jogar nesse nível. Não vai. Então, eu acho que enquanto ele jogar, cara, parece que ele vai ser o melhor jogador desse time, mano. Cara, eu sou da opinião de que ele só joga nesse nível ainda porque o Anthony Davis não teve a capacidade de assumir esse bastão. Sim, Senão, o concordo. LeBron estaria se permitindo jogar menos, pontuar menos, né, assistir menos os seus companheiros. É muito complicado, mano. Você acha que o Anthony Davis vai assumir esse time em algum momento? A gente, pô, não é que o Anthony Davis seja um lixo, né? Um cagatronco nesse time dos Lakers. Mas, pô, ele nem de longe é o que a gente esperava que ele seria nessa altura da carreira, tá ligado? Você acha que ele tem o calibre pra assumir esse time? Ou ele só vai assumir esse time quando o LeBron entrar em decadência total mesmo? Cara, calibre ele tem. E é isso que a gente fala. Ele sempre é um top 5 talento. É diferente de você ser um top 5 de talentos e top 5 de jogadores. Sabe? Hum. Porque top 5 jogadores tem a questão da consistência, da produção, da disponibilidade. E top 5 de talento, pô, o Quaresma é um dos jogadores mais talentosos da história do futebol. Mas ele, mano, não é nem top 200 da história. Então, tipo assim, é muito complicado. Mas eu acho que não, cara. O Anthony Davis, ele teve dois momentos, assim, que se destacam. Que é a campanha de 2020, que quando eles foram campeões, que, cara... Uhum. Na bolha. Exatamente. Pouca gente admite isso, mas nas 3 primeiras séries daqueles playoffs, ele foi o melhor jogador. Ele Sim. Cara, foi... eu acho que não é absurdo ter a opinião de que ele foi o melhor jogador dos Lakers naqueles playoffs. Sim, não é absurdo. Até porque ele Porque foi mais consistente. defensivamente, Cara, defensivamente era ridículo o que ele tava fazendo, cara. Sim, exatamente, mano. E esse é o meu ponto, porque defensivamente ele pode ser muito bem o melhor defensor da liga quando ele quer. Mesma coisa nos playoffs do ano passado, que é o outro momento que eu destaco da passagem dele nos Lakers. Mano, o que ele fez defensivamente até as finais de conferência, claro, tomaram um pau do Denver, mas as 2 primeiras rodadas, cara, foi incrível contra Memphis e Golden State, pelo amor de Deus. É aquele Anthony Davis que eles precisam, um cara que seja o pilar defensivamente e que ofensivamente, cara, se alimente dos passes do LeBron, consiga pegar rebotes, porque esse time tem poder de fogo. O D'Angelo Russell, eu sou muito crítico dele, mas quando ele esquenta, misericórdia. O que acontece com esse cara? Ele coloca 5 bolas de 3 em um quarto, se ele quiser. Então, Papo reto. é aquela questão da consistência. O Austin Reeves vindo do banco, o Vanderbilt defendendo ali no perímetro. É um time muito talentoso, cara. Mas o Anthony Davis, ele... Cara, ele não tem um aspecto líder, sabe? Algo que pra mim, por exemplo, o Giannis tem. O Giannis pra mim tem um aspecto líder. Ele pode não ser refinado em questão de talento igual o Anthony Davis, mas ele é um líder. Ele é consistente. Ele evolui, sabe? Quando ele... Cara, a gente se esquece que o Anthony Davis, ó, que o Giannis quase quebrou a perna em uma série e conseguiu ser MVP na mesma série. E voltou no próximo jogo. Exatamente, mano. Cara, isso não existe. Isso não Cara, existe. isso é bizarro. E assim, eu acho que entra o aspecto líder aí, porque depois, né, do título dos Bucks, o Giannis deu uma entrevista falando, né, que os médicos disseram pra ele, olha, pode acontecer de novo, e se acontecer de novo, talvez você nunca mais volte a jogar basquete do jeito que você joga hoje. É. E aí é por tua conta e risco. E ele falou, beleza, próximo É. jogo eu tô de volta. Tipo assim, Mano. pô, se isso não é liderar o time, cara, sério, se isso não é liderar o time, eu não sei o que é. Mas eu entendo o que você tá falando. Falta pro Anthony Davis. Eu também entendo que é muito difícil pro Anthony Davis liderar um time que tem LeBron James, que é um cara Sim. extremamente. Entendo o que eu vou falar agora. Ciumento em relação ao QI do basquete. Se o time não tá dentro do controle do que o LeBron quer, e hoje esse controle ele é mais tático e técnico do que físico, o LeBron fica doidaço, tá ligado? O Westbrook já falou sobre como é. Você acha que o LeBron é o sistema? Eu acho que ele pode tanto ser um sistema quanto se adaptar a um. O LeBron James é um dos jogadores mais inteligentes, se não o jogador de basquete mais inteligente que já pisou na NBA. Legal.
Porque, Ele é extremamente adaptável a qualquer situação de jogo. Ele fala uma coisa que o LeBron não consegue fazer, cara. a gente já viu ele jogando de armador, sendo campeão. Shooting guard, Sim. ótimos jogos. Small forward, campeão. Power forward, campeão. Center, médias absurdas. É bizarro, cara. Tipo, ele é um cara muito versátil e ele é muito bom em tudo que ele faz dentro de quadra. Eu acho que a maior qualidade dele ainda continua sendo o QI de basquete, cara. A Sim. capacidade dele de ler o jogo é muito foda. E eu acho que é por isso que ele tem essa dificuldade em deixar o jogo fluir para além do que ele enxerga do jogo, tá ligado? É porque ele Porque existe sabe pouca coisa além que do ele que é ele bom. enxerga do jogo, né? É, mas quando isso escapa dele, ele fica muito puto, mano. Fica, Mas, mano. cara, eu quero trazer aqui que as médias do Anthony Davis nessa temporada, elas podem enganar, né? Porque se você pegar um jogador que em 17 partidas tem 21,8 pontos de média, 12,1 rebotes, Meu Deus. 2,8 tocos. Cara, isso é um jogador excelente. Isso é um Ele, jogador excelente. Um ele- cara que tem quase 3 tocos por partida, 21 e 12, meu irmão, aliás, líder de tocos da NBA em média, não é? sim, líder de tocos em média da NBA. Aí, ó. É um pilar defensivo Não, que. perdão. Não é líder de tocos da NBA em média, não. Eu me esqueci de um pequeno advento chamado Chet Holmgren e Victor Wembanyama. Ah, tá. Mas vai falando que eu trago essa estética aqui. Tá. Porque acho que até décimo segundo jogo, 13º ele tava liderando. E é isso que o Lakers precisa. Só que os números enganam, por quê? Que nem você falou, com essas médias, a gente olha, cara, um ótimo jogador, agrega muito pro time, e ele faz isso mesmo. Só que o problema são duas coisas: consistência e expectativa. A gente sabe que ele pode entregar mais, e a gente sabe que ele não tem consistência. Cara, nos playoffs do ano passado, eram um jogo de 32 pontos, um jogo de 15, um jogo de 41 pontos, outro jogo de 12. Então, tipo assim, essa consistência que a gente pede dele é em questão de produção, cara, porque ele tá mais disponível do que em algumas temporadas, ele tá aparecendo mais, não tá se Uhum, lesionando tanto, sim. e agora eu acho que é uma questão de tempo, pelo menos pra mim, dele ter essa consistência, porque pra mim ele ainda tá, tipo assim, caraca, não tô me machucando, ok, mas, por exemplo, se ele jogar 30 jogos seguidos, sem se machucar, eu acho que ele vai começar a demonstrar um pouquinho mais de consistência. Porque ritmo de Sem medo, jogo. né, de atuar. Exatamente, cara. Quantas vezes a gente já viu um jogador que se lesionou e demorou pra pegar ritmo e não ter medo daquilo que o corpo pode fazer? Cara, o Derrick Rose, por exemplo, é um cara que, cara, se perdeu porque ele tinha medo de fazer qualquer coisa, sabe? Porque ele O realmente se próprio quebrou. Jamal Murray agora, ele demorou pra retornar, cara. O Jamal Murray retornar a atuar mesmo e tal. E quando retornou, somou com o Nikola Jokic, que é uma enormidade no basquete, né? Sim, E foi campeão da NBA, simplesmente. Então, realmente leva um tempo. Mas eu gostaria muito de ver o Anthony Davis jogar mais de 60 jogos nessa temporada. é. Porque ele só jogou mais de 60 jogos na temporada da bolha. Jogou 62. E depois ele jogou 36, 40, 56 na última temporada. E aí até agora 17 jogos nessa temporada. Eu espero que ele venha para mais de 60 jogos pra gente ter uma amostragem do que é Anthony Davis mesmo, saca? Porque é uma temporada de 82 jogos, não dá pra gente esperar que um jogador do tamanho e da mobilidade do AD vai jogar 70, tá ligado? É. E pior que é embaçado, né? Por exemplo, tem muitos fãs chegando agora na NBA e ele chegou em 2013. Cara, ele teve uma sequência ali de, deixa eu ver, de até 2018 praticamente jogando pelo menos 60 jogos. Cara, 2017 e 18 ele jogou mais de 70, por exemplo. É, ele nunca tinha jogado menos de 60 jogos até a temporada 2018-19, quando ele jogou 56. Sim. E, cara, ele era uma força física, né? Mas aí as lesões acabaram pegando e hoje parece que a narrativa da carreira dele mudou, né? Porque antigamente, lá em 2018, pô, candidato a MVP, líder de toque da NBA, uns jogadores mais absurdos. Cara, eu lembro que na época tinha gente que até defendia ele ser o melhor jogador do mundo por causa do impacto tanto no ataque como na defesa. Por ser Mas um two-way de muito impacto, né? exatamente, tipo assim, cara, ele era absurdo. E hoje a gente vê esse jogador que quem viu ele nos Pelicans parece um outro jogador, porque o dinamismo é outro, a explosão é Uhum. outra, a tomada de decisão é outra. E ele tem, cara, 30 anos. Ele é um jogador que parece hoje ser muito mais lento, né? É, exatamente, cara. Parece. É que é fogo, né? Porque o Tim Duncan ele sempre foi aquilo.
Mas o Tim Duncan, ele jogava da mesma forma na última temporada de sua carreira e na primeira. Só que a diferença era só, tipo, uma questão de volume. O Anthony Davis não, mano. O Anthony Davis, ele era muito rápido, muito explosivo. É inacreditável. Ele era muito rápido mesmo, mano. E ele tinha um controle de bola que parece que ele perdeu também. Mas enfim, acho que a gente consegue chegar na conclusão, então, aqui, de que o LeBron James ainda é o melhor jogador do time dos Lakers, né? E ele vai permanecer enquanto o Anthony Davis não tiver essa constância e assumir o time. LeBron essa temporada tem 25 pontos de média, 7,5 rebotes, 6,5 assistências. Mano, Isso é muito bizarro. Vai se ferrar. Mas antes de migrar pro LeBron aqui, cara, eu quero te dar mais uma chance de acertar quem é o líder de tocos nessa temporada, porque não é o Anthony Davis, não é o Victor Wembanyama e tampouco é o Chet Holmgren. Não é? Não é. Tá, então peraí. Deixa eu pensar aqui. Não é o Jaren Jackson, porque ele não tá fazendo uma boa temporada. Não é. Ok. Tô no game. É o... Você que tá escutando a gente agora, vai pensando junto. Quem é o líder de tocos dessa temporada? Não é Anthony Davis, não é Victor Wembanyama e não é o Chet Holmgren. Deve ser sei lá, o Brook Lopes? O Brook Lopes? É, porque, pô, ele é um ótimo defensor. Ficou em segundo na temporada passada. E ele é um protetor de aro caramba. E no dia da gravação desse vídeo, o Brook Lopes é o segundo maior em médias de toco na temporada. Caraca, aí eu já... É o Gobert. Cara, eu vou falar, o Gobert não é também, o Rudy Gobert é o quinto. Cara, eu vou falar, porque é inacreditável. Com 2,9 tocos por partida, 3 tocos por partida, Nick Claxton lidera a NBA. Ah, vai se ferrar. Em tocos por partida. Nick Claxton. Cara, não é o programa pra isso. Mas falar o quanto esse cara evoluiu na NBA é uma necessidade. Mano, que... Cara, eu nunca ia falar o nome dele. Você não esperava. Eu nunca ia falar o nome dele. Porque ele tipo assim... Cara, muito bizarro. Ele é um cara que já mostrava potencial, obviamente, a gente via isso, só que a gente não sabia o teto. A gente falava, beleza, o teto dele é esse aqui, tá tranquilo, ele consegue ser um role player, ok. Mas o que ele tá evoluindo realmente é... Não esperava. Cara, não esperava. eu tô assustado. Eu tô assustado real, assim. Mas enfim, Ok. a lista é Nick Claxton, Brook Lopes, Anthony Davis, Victor Wembanyama, Rudy Gobert no top 5. E na sequência o Chet Holmgren. Ok. E muito apertado, tá? Do primeiro, que tem 2,9 tocos por partida, que é o Nick Claxton, até o Chet Holmgren, são 7 décimos de diferença. 2,9 e 2,2. Absurdo. Perfeito. LeBron James, o homem que se recusa a envelhecer. Cara, exatamente. E esses dias eu postei uma coisa no cover que deu o que falar. Deu quase 8 mil curtidas, mais de 500 comentários. Que foi ali um pessoal né, que nessa última semana falando que o LeBron James ele é o maior jogador da história. Muitos falando por causa da sua longevidade. E um comentário que foi destaque pra mim foi do Stephen A. Smith, que é um cara que sempre defendeu o Michael Jordan, sempre falou, cara, eu sou o Michael Jordan desde sempre. E ele tava no programa dele conversando com o Kevin Garnett, e ele falou assim, cara, você sabe como é que eu sou com o MJ. Só que eu tô olhando pro LeBron essa temporada, aí ele colocou o dedo na boca e falou, oh, merda, ai meu Deus. E, mano, eu acho que... Porque, cara, é exatamente isso. O LeBron James, ele acostumou a gente tá anestesiado a algumas coisas que não deveriam ser normais, sabe? É a mesma... Não deveriam ser normais. Isso em todo esporte, cara. O Tom Brady tava jogando com 45 anos na NFL. A gente viu o Cristiano Ronaldo e Messi meterem 50 gols por 15 anos seguidos. Isso não é normal, velho. Cara, isso não é normal. O que o LeBron James faz com 39 anos, porque ele vai fazer aí dia 30 de dezembro, eu acho. 39 anos, não é normal, cara. Primeiro jogador a marcar 39 mil pontos na NBA, tendo essa média, tendo esse impacto. Gente, os jogadores de 21ª temporada que a gente tem é Vince Carter, tendo 7 pontos de média. Dirk Nowitzki, sei lá, tendo 2 pontos de média. É esse nível. O que ele tá fazendo, sendo um All-Star, na verdade, mais do que um All-Star, ele tá sendo um jogador de nível All-NBA aos 39 anos. Cara, isso não existe. Ele é discutivelmente o melhor jogador da NBA há 15 anos. Há 15 anos. Mano. 15 anos. Tem muita gente que vai estar escutando a gente agora que não tava vivo nessa época. Cara, eu lembro de conversas de 2007. Pô, será que o LeBron James é o melhor jogador da NBA? Gente, eu tava na 4ª série.
Eu já sou formado há mais de 2 anos na faculdade. Eu tava na quarta série. Porra, aí é foda. O... é realmente uma tarefa muito complicada pro Anthony Davis, mas isso mostra o quanto a gente enxerga, a gente fãs, né? Enxerga e vê e confia no potencial do Anthony Davis, cara. Porque ele, cara, a bolha foi uma situação muito ímpar mesmo, porque o que ele performou lá, cara, o que o Donovan Mitchell e o Jamal Murray performaram lá, o que o Jimmy Butler performou lá, é, que temporada, saca? Que playoffs, cara. Tipo assim, eu não gosto de falar que foi fora do padrão, porque muita gente usa isso pra desmerecer o título dos Lakers, né? Sim, Mas aquele Anthony Davis a gente sabe que existe, saca? sim. A gente sabe que aquele cara existe. E não ver ele jogando, cara, dói, corta o coração, cara. Toda vez que esse cara machuca o dedo num jogo, o torcedor dos Lakers tem um começo de AVC, tá ligado? Não, cara, se ele demora mais de 5 segundos pra levantar, a gente já coloca a mão no coração já. Papo reto, Porque a cara. Papo expectativa reto não é que mesmo. ele levante, a Cara, expectativa é que ele fique. exatamente, que pô, entre uma maca e É. duas pessoas do tamanho de dois rinocerontes carreguem ele pra fora. Cara, eu quero fazer uma transição aqui do time com maior títulos no Oeste para o time com maior títulos no Leste, né? Boston Celtics é o melhor time da NBA hoje, Davi? É. E eu acho que em questão de. É que, pô, quando a gente crava algumas coisas, ninguém grava, né? Quando teve a troca do. Eu cravei duas coisas. Cara, 2 dias antes lá no trabalho, eu falei, mano, um time que encaixaria muito bem pro Joe Holiday era o Boston Celtics. Pimba! Ele foi pro Boston Celtics. Aí quando ele foi pro Boston Celtics e o Dame foi pros Bucks, aí todo mundo perguntou, pô, agora quem ganha? Todo mundo tava, Bucks, por quê? Poder de fogo e tal. Aí eu falei assim, galera, defensivamente falando de Joe Holiday, ele vai trazer um negócio pra esse Boston que eu acho que eles vão ser o melhor time. E porque eu sou um cara super fã do Joe Holiday, né? Cara, sei lá, em questão de defensor, talvez ele seja meu defensor favorito hoje na NBA. Já há uns 5, 6 anos. E aí, cara, quando a gente vê o encaixe dele com o Jason Tatum, que tá evoluindo muito bem defensivamente, travou o Kevin Durant na série que eles jogaram contra. Além do Jaylen Brown, do Derrick White, que eu sou fãzaço. Defensivamente, cara, esse time aí em questão de versatilidade, é um dos melhores que eu já vi. E ataque é eficiente pra caramba, porque eu acho que a gente já viu, ou está vendo, o melhor Jason Tatum. Eu não acredito que ele vai evoluir mais do que isso. E dito isso, esse time tem tudo pra ser campeão, cara. Pra mim, tem tudo pra ser campeão. Eu fiz, obviamente, proclamações ousadas quando esse time dos Lakers, dos Lakers, perdão, quando esse time do Celtics se montou, né? Eu tinha dúvidas sobre a saída do Marcus Smart, como o time e a torcida reagiriam a isso. Eu tinha dúvida quanto à chegada do Kristaps Porzingis. Eu tinha dúvida se a bola estando fora da mão de Jason Tatum e Jaylen Brown ao mesmo tempo, se isso seria uma coisa saudável, né? Se esse time reagiria bem a Sim. isso. E eu errei em todas essas. Eu errei em todas essas afirmações que eu fiz. Esse time tá performando num nível que é absurdo, cara. Que é absurdo. O Jrue Holiday plug and play, tá ligado? Aquele fone USB que você compra, pluga no PC e já tá usando, cara. Sim. Foi isso que aconteceu com ele no Celtics. Parece que ele joga no Celtics há 4 temporadas. É Sim. bizarro, cara. Ele E é um estilo de Jrue Holiday que a gente não conseguia ver nos Bucks. Porque o Yannis necessariamente precisa ter essa posse de bola por um tempo elevado, né? E o jogo de transição dos Bucks passa todo pelo Yannis Antetokounmpo. Sim. Nos Lakers isso não acontece. O Jrue Holiday pode comandar a transição, o Jrue Holiday pode comandar o ataque, ele pode jogar fora da bola porque ele tá com um arremesso bastante confiável nessa temporada. Cara, os torcedores de Saca? Boston vão te bater, tá? É a segunda vez que você troca pra Lakers. Eu falei Lakers? Falou, mano. Perdão, gente. É que a gente tava falando dos Lakers,
que é o maior time da história da NBA. Não, mentira, nada a ver, tô Caraca, brincando. Ei, galera do mano do Bostão. céu, nossa. Ei, galera de Boston. Brincadeira, pô. Que isso, jamais. Não é porque vocês falam que o Larry Bird é o maior da história, mesmo o Bill Russell tendo dado 11 títulos pra vocês, que eu vou falar esse tipo de coisa. Você sabe o motivo Mas disso, né? enfim. Mano, a gente tá entrando no ninho aqui. É muito foda, porque assim, os caras falam, você é hater do Tatum. Eu não sou hater do Tatum. Hater do Jaylen Brown. Não sou hater do Jaylen Brown. Hater do Boston Celtics. Aí eu não respondo. Tá ligado? Entendeu? Porque é o Celtics, né, mano? Quem estudou a história da NBA sabe o que eu tô falando. E tem um torcedor Vamos lá. dos Philadelphia e de Cleveland aqui, né? Então não dá pra gente ficar também passando a mão na cabeça do Boston Celtics aqui. Nada contra a torcida do Celtics, nada contra o elenco do Celtics, que, porra, tem jogadores muito fodas, Al que são Horford, muito carismáticos brasileiro. fora de quadra, inclusive. Pô, o Horford, meu Deus do céu, pai de Joel Embiid, né? Paternidade confirmada, foram no programa do Ratinho semana passada aqui, pô, DNA positivo. Tipo assim, eu gosto muito do elenco do Boston Celtics, mas a franquia Boston Celtics, quem viver verá. O lance é, Jrue Holiday se encaixou nesse time do Celtics e esse time é uma máquina, mano. É uma máquina de vencer, velho. 14 vitórias, 4 derrotas só na temporada. Nos últimos 10 jogos, 8 vitórias e 2 derrotas. A melhor campanha da NBA até o presente momento. É bizarro, velho. Mano, Fazia muito tempo que eu não via um quinteto titular somado de um sexto homem performarem o nível de basquete que eles estão performando. Intensidade física do começo ao fim do jogo, qualidade técnica do começo ao fim do jogo, a não ser quando o Jaylen Brown bate para a esquerda, e quando o Jason Tatum tem que decidir a última bola. Mas do contrário... Caralho, eu preciso parar com isso. Caraca. Irmão. Agora eu falei só pra gerar engajamento mesmo, desculpa, Ok, juro. Mas do começo ao final do jogo, a gente assiste um time que performa um bom basquete. Falhas, tem falhas. Por quê? Porque Joe Mazzulla pode ser chamado de Joe mais mula. Mas, dito tudo isso, cara, você acha que existe algum ponto fraco nesse time dos Lakers? É brincadeira, nesse time dos Celtics. Mano, você citou o elenco deles, né, e a saída do Marcus Smart, e eu lembro que a minha maior crítica pro elenco deles antes da chegada do Jrue Holiday era a falta de um armador. Ah, mas como assim? O Marcus Smart era um armador. Não, sim, ele era no papel. Mas na prática, eu queria que alguém ditasse o ritmo do jogo, tomasse as decisões e que fosse algo muito mais não centralizado a palavra para a bola ficar na mão, mas alguém que seja um playmaker, que saiba criar jogadas para seus companheiros. E essa era uma Playmaking, eu acho que é o termo. Essa era uma carência desse time, era uma carência do Marcus Smart. Tanto que eu acho que não foi só uma evolução nessa área, porque o Jrue Holiday ele consegue fazer esse papel, mas também foi algo defensivamente, porque eu acho o Jrue Holiday um melhor defensor do que o Marcus Smart. Ah, mas o Marcus Smart tem o prêmio de DPOI. Beleza, o Tim Duncan é o segundo melhor defensor da história pra mim e não tem, sabe? É tipo aquele tipo de absurdo. O Scottie Pippen não tem, sabe? Então, é esse tipo de conversa. Pra mim, o Jrue Holiday, ele não só evoluiu defensivamente, mas também na criação de jogadas. E, cara, quando eu vejo o que pode faltar, né, nesse elenco, talvez um pouquinho de profundidade na questão de garrafão. Porque o Al Horford, ele não é um cara tão físico mais dentro do garrafão hoje, e o Porzingis, mesmo ele sendo uma ótima peça, tanto fora ali no perímetro, como dentro também, que ele consegue bloquear vários arremessos, eu acho que essa profundidade pode prejudicar um pouco contra times mais físicos, mesmo o Boston Celtics sendo o time mais versátil hoje da liga. Eu acho que esse é um ponto fraco que eu olho assim que as equipes podem explorar, mas também eu não sei o quanto eles podem mascarar tudo esse ponto que eu vejo com um basquete que a gente tá vendo agora, sabe? Entendo. Eu fico tentado a falar da profundidade do elenco também. Mas a gente olha e tem um filho chamado Sam Hauser que tá jogando basquete. Cara, tá ligado? É absurdo. O cara entra em quadra e ele fala assim, ok, meu nome é Larry Bird e me marquem na linha dos 3, porque senão o pau vai comer aqui.
Que isso, cara? Co- O cara Mano, tá tentando quase 7 bolas dos 3 por jogo com aproveitamento de 42%. Sam Hauser, quem é você, mano? mano, Que isso aí não porra existe. é essa, cara? Cara, isso não existe, mano. Tipo, até a última temporada, mano, quem não torce pro Boston Celtics ou quem não, né, consome basquete todos os dias pra produzir conteúdo, não fazia ideia de quem era Sam Hauser. Sim, sim, exatamente, mano. E Aí, nessa temporada a gente vê esse cara entrando em quadra e falando assim: tá bom, eu espaço a quadra pra vocês, beleza, galera? Tamo junto. Pô, é muito maluco, cara. Como se o Celtics precisasse de mais algum reforço, tá ligado? né? Pra essa máquina. Não, Pô, e bizarro, eles têm um bizarro. cara que eu até gosto, que é um role player, que é o Peyton Pritchard. Cara, eu gosto demais desse jogador. Porque ele é um cara que corre muito, ele consegue agregar com algumas bolas de fora. E, mano, Moleque, sei lá. eu tô rindo porque eu vi um tweet esses dias de uma galera torcedora do Celtics falando: pô, o Pritchard vem fazer o cardiozinho dele hoje. É tipo assim, o moleque entra em quadra, corre igual o Usain Bolt e sai, tá ligado? É, mano. Mano, e tem aquela. Não sei se você já viu aquele meme, que é um cara cantando, que é assim, como que é? White Americans, NBA players. É que ele começa a falar, Mano, é tipo, isso, é isso. do protótipo de jogadores americanos brancos, que eles são spot-up shooters, ou seja, arremessadores de 3 pontos, que é o Mano Hauser e o Peyton Pritchard. Eles são exatamente isso. É isso, mano. Ai, mano. Tipo, É o DJ ele fala, né? Eles Redick são os padrão. caras. Aham. O Alex Caruso, padrão também, né? Que entra, que são os Energy Guys, que são os caras que Isso, entram pra dar ritmo, isso. velocidade no jogo. Ele se encaixa muito bem nesse estereótipo, cara. Muito bem lembrado, cara. Esse é um meme de uma qualidade absurda. Cara, esse meme é muito bom. Mas vamos Fala que lá, eles vêm cara. de Duke, né, também. Eu acho que. E papo reto, eles vêm de Duke. Pô, maluco. Quem não sabe o que é Duke, né? Duke University. Esses jogadores brancos que se destacam na NBA, uma grande parcela deles vem de lá. Mas a gente tem nessa temporada, mano, um Jaylen Brown que caiu de produção ofensiva, no sentido de quantidade de pontos mesmo, trazendo 21,9 pontos por partida ao invés dos 26,6 da última temporada. Enquanto a gente tem um Jason Tatum, que até o momento também teve uma leve queda, né? 27,7 pontos, mas isso é o quê? Completamente normal, porque no elenco titular do Celtics não existe um cara que não pode trazer 20 pontos pra quadra, tá ligado? Sim. É, é difícil, porque a gente colocou o desafio aqui, né, de encontrar um ponto fraco para esse time, e talvez seja essa limitação do número de jogadores disponíveis mesmo, que numa temporada de 82 jogos faz diferença. Né? Se um jogador se lesiona, cara, você já tá limitado aí a ter o Peyton Pritchard ou o Sam Hauser como o sexto homem, tá ligado? Sim. Então complica. Mas a nível de playoffs, onde você vai usar 7 caras, né, 6 caras, 7 caras, 9 se você for o Doc Rivers, isso não faz tanta diferença. Isso não faz tanta diferença. Mas eu acredito que se a gente for olhar para além disso, olhar pro Joe Mazzulla é algo que faça sentido também. Porque eu não consigo engolir que esse cara seja um bom técnico, mano. Não. Isso é assim, não tô falando de ser excelente. Tô falando de ser bom. De ser um cara com um cérebro funcional e que consegue comandar um time de NBA com estrelas. Mano, ele assumiu o posto de treinador numa situação muito atípica, né? Com aquela situação toda do Emil Doca, que como primeiro ano como técnico da NBA levou o time pra final. Isso aí é Uhum. inacreditável. E meu Uma Doka também conhecido como o Boto Cor-de-Rosa, né? No meio da noite ele pode comer a sua mulher e ponto. Exatamente. Foi mal, parei. E, Desculpa, cara. mano, Continue. uma mentalidade defensiva ótima. E, cara, eu tento me colocar um pouco no lugar do Mazzulla, na primeira temporada dele. Caraca, eu tenho que assumir um time que foi pra final do ano passado. E, mano, não sei o que eu faço. Realmente, a partir ali da segunda metade foi um pouquinho mais complicado. Conseguiu ter uma temporada até que inconsistente em alguns pontos, mas beleza. Para um primeiro ano, beleza. Agora, eu acho que não tem mais desculpa. Ele já conhece o elenco, já tá familiarizado, já tá com experiência e continua tomando algumas decisões bem questionáveis.
pro elenco que a gente tá falando que o Boston Celtics tem, o técnico deixa a desejar. Você tem, mano, 100% de razão nisso. Eu fico pensando, cara, é que o Ime Udoka, né, ele, pô, é um imbecil. É. Né? Porra. Se o Ime Udoka tivesse o comando desse time nessa temporada, meu amigo, a gente não discutiria se existe alguém que pode competir com o Celtics. Isso é verdade. Se a gente Não parar pra tem, pensar, não teria. Você pega esse time e joga na mão de Ime Udoka, cara, é sacanagem pensar no que ele faria com esse elenco, cara. No que ele conseguiria fazer com esse elenco. Enfim, eu acredito que esse nível de elenco vai continuar se traduzindo em vitórias. Como eu disse, é uma temporada de 82 jogos. E isso, o fã não tem muita paciência para entender, né? Você vai perder para times que você não deve perder, como já aconteceu com o Celtics nessa temporada. E você vai ganhar uns jogos contra times fortes, dando uma pancada e jogando 22 pontos nas costas dos caras. É a dinâmica da NBA. 82 jogos são criticados por muitas pessoas por conta disso, inclusive. Porque você não vai conseguir performar bem em back-to-back toda semana. você diminuiria? Se eu diminuiria, cara, isso não sei se é assunto para esse programa também, mas porque eu observo que existe toda uma economia local voltada para a NBA. E você tirar 12 jogos, você tira 12 dias de renda de muita gente que trabalha ali. E. Entende? Entendo. Mas, ó, É complicado, é complicado. eu tenho uma opinião, vou dar uma opinião resumida e polêmica. Eu diminuiria o número de jogos e também voltaria com as séries melhor de 5. Que isso, cara, é com um completo psicopata. Cara, vamos ficar devendo esse assunto. E eu acho que a gente pode encerrar, sim, nesse clima de Mr. M, o primeiro episódio do podcast da B-Ballers. Com quem? Com o Massali do e Davi Alves. Cara, um clima total Fred Krueger aqui, velho. Fred versus Jason, um bagulho do tipo, que isso, cara? Você é doido? Você quer mudar tudo? Tá ligado? O cara quer na mesma temporada 70 jogos, séries melhores de 5 e um play-in. Porra! Não, e um in-season tournament. Com tá certeza, ligado? Com certeza. O bagulho é dedo no cu e gritaria, filho. Esquece. Caramba, meu Deus, cara. Meu Deus. Eu acho que não existe vibe melhor, não existe clima melhor do que essa penumbra, né? Para me despedir e agradecer a todos e todas e todes que estiveram até aqui escutando este programa. Muito obrigado a Griot por produzir e editar este episódio. Mais uma vez, se quiserem contribuir com o Apoia-se da Griot Podcasts, planos a partir de R$10, acesse apoia.c/griopodcasts. É só escolher a sua faixa de apoio. O link tá aqui na descrição. Eu sou o Massali. Até o próximo programa. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Sigam a B-Ballers. Sigam o Cover Basketball, porque tem muito conteúdo vindo por aí e a temporada só tá começando. Então, tchau! Um abraço!